Olha, a Colômbia registrou no último domingo o maior ato contra o governo do presidente Gustavo Petro. Milhares de pessoas foram às ruas em diversas cidades da Colômbia para protestar. Olha só, você acompanha aí as imagens feitas por drone, até para a gente ter uma dimensão da quantidade de pessoas que participaram desse grande ato no último domingo. Entre essas cidades da Colômbia, Bogotá, Medellín e Cali, entre outras, também registraram manifestações contra o presidente. Entre os presentes estavam forças políticas de centro, da oposição e antigos aliados de esquerda. Olha só, eles se manifestaram contra reformas em áreas como saúde, trabalho e previdência. Gustavo Petro foi eleito em meados de 2022, foi o primeiro líder de esquerda a governar um país tradicionalmente comandado pela direita. Durante a campanha, sofreu derrotas no Congresso, inclusive. Diz que queria mudar a história do país. Uma dessas mudanças é na área da saúde. Uma comissão do Senado rejeitou, no início deste mês, uma proposta de reforma na área, e o governo Petro pretendia retirar o poder às seguradoras e aumentar o controle estatal. Organizações médicas participaram desses protestos. Os manifestantes também se colocaram contra políticas na área da segurança, como a chamada Paz Total, que busca encerrar décadas de conflito armado. Para isso, o governo fez concessões em favor de grupos armados. Segundo o jornal colombiano El Espectador, cerca de 250 mil pessoas saíram às ruas no domingo para protestar. Outros veículos de comunicação, também da Colômbia, falam em até 500 mil pessoas. Como a gente viu aí nas imagens, o número de manifestantes era bem grande, né, Pitoli? Bom, a Colômbia tem algo em torno de 50 milhões de habitantes. A Colômbia, num determinado momento, ela decidiu combater o crime, combater as Farc. Me lembro de uma medida tomada, por exemplo, são extremos, mas para você combater o crime, você vai combater como? Teve uma medida tomada em Medellín, quando chegou ao ponto de Medellín ser proibido garupa em moto. Chegou ao ponto de proibir garupa em moto. Você vê, Bauru é uma cidade tranquila, estou no centro do estado de São Paulo, mas você pode ter certeza que eu, Alexandre, eu ando esperto com garupa em moto em Bauru. Imagina em São Paulo, Rio de Janeiro, nas grandes cidades, você pode imaginar o resultado disso. Então, a Colômbia, num determinado momento, decidiu enfrentar o crime, decidiu enfrentar as Farc. Só que, num erro, ou no Internacional venceu o Corinthians também, porque esse projeto não é... Você vai lembrar, eu disse isso aqui logo depois do pleito, eu tenho que falar cifradamente. Isso. Logo depois do pleito, eu disse aqui o seguinte, esquece, não é Lula e Bolsonaro. Não é. Lula e Bolsonaro são personagens, né, do mesmo filme mundial, do mesmo filme que tem os globalistas, Soros da vida, Bill Gates da vida, né, que tem o narcotráfico, que tem os cartéis, que tem a máfia. São personagens. E vou dizer, hein, mas bem de seguro. O Bolsonaro hoje assume um protagonismo. O presidente Bolsonaro hoje tem um protagonismo. Tá? Não estou puxando a sardinha para a minha brasa, não é pelo amor e pelo carinho que tem pelo presidente Bolsonaro, mas é pela realidade. O que Bolsonaro está fazendo, com Elon Musk entrando na jogada, movimentando o Brasil e os brasileiros, já vou passar a agenda do presidente Bolsonaro essa semana, o cara não está parando. Vai para o sul, vai para o norte, enfim, porque ele já entendeu que essa mobilização é fundamental. Então, vejo que Lula hoje é um mero fantoche, artigo de 5ª categoria, está escondido na parteleira da vida. Agora, nem live ele faz mais, né? Está escondido na parteleira da vida, sem prestígio. Mas Bolsonaro assume um protagonismo nessa jogada. Quando Bolsonaro coloca, o Elon Musk coloca o Bolsonaro, o Brasil como bola da vez para discutir a censura, e Bolsonaro é o homem que vem defendendo, né, o combate à censura, defendendo a liberdade, há tanto tempo ele vira protagonista, ok? Aí é o seguinte... Nós temos uma situação que merece essa análise para chegar na Colômbia. A eleição do Petros, Petro ou Petros? Petro. 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 Ok. É um jeito singular de usar o plural, né? O Petro. O Petro, na Colômbia, ele tem uma característica, ele tem uma história, ele tem algo que está na sua essência. Ele é um guerrilheiro das Farc. Ou seja, ele, para mim, eu preciso tomar cuidado para usar o termo aqui por conta da plataforma, mas ele tem na sua essência
o narcotráfico, o narco-estado, uma guerrilha, Exato. grupos armados. Ele tem isso na sua essência. É isso. E aí, nesse esquema global do Internacional vencer o Corinthians e não me enche o saco, infelizmente essa é a realidade, a gente tem que olhar para o Petro e falar assim, ele é consequência, a exemplo de Lula, do que o sistema quer para o planeta. Isso. E aí, 50 milhões de habitantes, eles optaram por dar um passo atrás, e aí agora lotam as ruas de cidades importantes na Colômbia. Eu estive na Colômbia no ano passado, fiz uma escala em Bogotá, por onde fiquei um tempo, depois fomos para San Andrés, que é Colômbia. Desculpa, Cláudio, é paupérrimo. Situação, Verdade. nossa, é triste de ver, é muito triste de ver. Porque você percebe que é um país que está se reestruturando depois de ser destruído pelas Farc. É um processo de reconstrução. E como devolvem esse cara para o poder? Então, eu vejo que é um esquema mundial. O que está acontecendo no Brasil está encorajando o colombiano. O Gilson acabou de dizer para nós, Gilson Costa, meu amigo e meu irmão aqui, ouvinte que mora nos Estados Unidos. Essa notícia não chega lá. Mas aqui no Brasil, a gente consegue fazer com que essa ponte via Colômbia aconteça, porque a gente está na mesma realidade. É um quintal. A Amazônia é parte comum entre nós, inclusive. Exato. E Lula esteve lá na semana passada por uma feira de livro. Livro. Oficialmente uma feira de Um livro. cara que não lê, ele foi para uma feira de livro. Você entendeu? Então, essa movimentação sugere que o mundo despertou. E aí Bolsonaro assume um protagonismo fundamental pelo que está fazendo o Brasil, inclusive cativando, né, contagiando, vejo os colombianos agora. É o cenário. Por isso que a gente assiste autoridades das repúblicas aqui e lá criticarem uma tal organização internacional de extremistas de direita utilizando as mídias sociais. É insuportável para as ditaduras a existência de liberdade de expressão, liberdade de comunicação. Todo mundo tem o bom senso de perceber que se eu sou o Felipe Neto, posso falar mal de quem eu quiser. Se eu sou uma pessoa da esquerda, que só fala extrema esquerda, posso falar o que eu quiser, xingar quem eu quiser, criticar, apontar qualquer violência. Isso não é visto como discurso de ódio. Eu tenho ministros que fazem discursos de ódio quando eles falam, sempre criticando, sempre atacando, sempre falando. Mas eles podem. Por quê? Porque é esse globalismo, essa estratégia global. Lembrando, a América Latina é tratada por potências econômicas como colônia de exploração. Se professores de história tivessem o mínimo de vergonha na cara e honestidade intelectual, eles explicavam sobre o Brasil colônia do passado, explicavam como o colonialismo faz hoje. E a única forma do povo se libertar é liberdade de expressão e de associação. E é isso que a ditadura não aceita, por isso querem ferrar o Brasil. Olha, e hoje pela manhã até o assunto em casa, porque ontem eu confirmei aqui na rádio, eu fui convidado e vou para a posse do Bukele em El Salvador, que acontece dia 1º de junho, eu fui convidado. Você é internacional, parabéns. Cláudio, eu não sei onde errei que deu certo. Né? Não, você errou Eu não sei onde errei eu vou que te deu responder, certo. vou responder ao vivo para todo mundo. É. Lá atrás, uns 6 anos atrás, quando a gente começou as conversas, eu falei, Pitoli, para encarar essa guerra, vão investigar nossa vida, vão investigar tudo. E eu falei para você, eu não quero começar a conversar com você para daqui a um tempo eu ver você mudar de lado. Minha pergunta é, Pitoli, você tem defeito 1, 2, 3, te perguntei um monte de defeito. Você falou, Cláudio, eu sou tão tonto que nem você, eu só trabalho e vou para casa. Eles investigam a nossa vida há quanto tempo? Vixe, Eles procuram nossa vida há você quanto imagina tempo? que eu já vivi. Nós e várias autoridades da República, vários cidadãos, nós somos pessoas normais, no sentido que a gente tem defeitos, mas não tem os vícios que podem nos usar. E a gente sabe lá em Brasília, nos bastidores das autoridades de Brasília, que há vídeos, há um monte Cláudio, de chantagem. Se era para ter Você sido não pego, sofre. não, se era para ter sido pego, a gente era para ter sido Isso, pego. por isso que você deu certo. Onde você errou que você deu certo? Porque a estrada é larga e a porta é estreita. Você pode passar na porta que é estreita. E a gente eu vou para lá, dia 1º de junho é a posse do Bukele. E aí o assunto em casa, dei essa notícia em casa hoje pela manhã, que irei.
Ô pai, mas como é que transformou El Salvador no país mais violento do mundo, no país mais seguro do mundo? Em janeiro não teve um homicídio em El Salvador. É um país, é o menor país do Caribe, El Salvador, tem o tamanho do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, né? 6 milhões e 700 mil habitantes tem El Salvador. Eu falei, primeiro tem que ter vontade e tem que ter coragem. Veja, porque estou voltando a Medellín, quando proíbe garupa em moto. Por que no Brasil, para conter os assaltos em São Paulo, não se proíbe garupa em moto? Porque a gente precisa moralizar. Isso. Aí vai falar assim, mas a liberdade, moto tem garupa para quê? Então tá bom, continua com crime. Continua fletando, continua aí com essa baixaria. Continua você com a sua motona em São Paulo. O cara tem uma BMW em São Paulo, não pode andar na rua. O cara vai ser roubado. Não tem discussão. Ele vai ser roubado. Mais dia, menos dia. É só uma questão de tempo. Agora, vamos moralizar? Vamos. Não pode ter mais garupa em moto em São Paulo, senão a polícia vai abordar. Se o Derrite propor isso, que eu acredito que ele queira propor, imagine o quanto vai apanhar de uma sociedade que aprendeu a ficar de bem com o crime. Olha, me avisa aí de horário. Trabalhar para o crime. Me avisa aí, bicho. Entendeu? A gente tem que entender assim, quero combater? Quero combater. Então vamos combater o crime. Como eu combato o crime? Em São Paulo não pode mais garupa em moto. Acabou. O Rudolph Giuliani em Nova York, famoso caso do não, tolerância zero. Aqui a tolerância é 30%, então aqui tudo pode. Porque o Lula... Não, eu chutei o número aí. É porque o celularzinho pode para virar uma cachaçinha, uma cervejinha. Bom, isso.